Salve, salve, amigos e amigas! Vamos dar início aqui a mais um encontro, mais uma live do nosso projeto LB Convida. Hoje contando aqui com a participação mais do que especial do grande constitucionalista, maior autor do país na área, meu grande amigo Bernardo Gonçalves. Vamos aguardar aqui a chegada do Bernardo. Nós temos aqui muitos assuntos polêmicos, atuais, assuntos que têm a ver também com a política do país. E aí vamos ter aqui o cuidado de não tratar dos temas com viés político-partidário, tá? Vamos ter esse cuidado, essa cautela, vamos ser aqui bem técnicos, vamos ter uma abordagem aqui eminentemente jurídica. E aí o Bernardo acabou de chegar, eu vou encaminhar aqui o convite a ele, vou ser breve aqui, tá? Na apresentação do convidado, que já é conhecido de todos. Já vi aqui ele encaminhando o pedido. E vamos direto ao ponto. Vamos ver se o Bernardo entra aí. Vamos ver. Aguardando. Aê, meu grande amigo. Estamos. E aí, cara, joia? Mais honra estar Prontinho aí? Me ouve bem? Imagem numa boa, bem, perfeito? tudo certinho. Joia, valeu. Estamos prontos. Bernardo, meu amigo, eu queria primeiro te dar as boas-vindas, uma boa noite. Meu muito obrigado aqui por você ter topado. Eu sei, mesmo um período aí de quarentena, sei de sua agenda, aulas que não param, inscritos, enfim. E aí você, né, tirou um tempinho aqui para a gente bater aquele papo sobre um tema aí que é bem atual, bem polêmico. Temos muito assunto aqui, eu não quero me alongar tanto, tá? Já quero entrar aqui no tema, nas perguntas, nosso roteirinho aqui, né, de perguntas. E então, inicialmente, meu muito obrigado, tá? E saudando aí com expectativa de ouvir aqui sua aula magna, né? Bernardo é brilhante. Todos conhecem o Bernardo, sabem aqui do potencial dele. É o maior autor de constitucional do país, o que mais vende livros. Livros jurídicos, está ali no top 3, se não for o primeiro, tá? E, assim, sou fã de carteirinha, além de um amigo aí de longas datas, né? Dividimos aí já projetos em cursos, já há um bom tempo, desde a época do pretório. Só que tem um tempo que eu não encontro contigo aí, amigo, né? Pela pandemia, pela quarentena. Precisamos voltar aí aos jantares que tínhamos, não é isso? Para bater aí os papos, botar o papo em dia, né? Mas, enfim, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Me Léo. ouve bem aí? Estamos aí. Joia. Deu um pouquinho, tudo certinho. E eu queria agradecer seu convite e já ir direto aí ao ponto, né, de trabalhar a questão do tema, que é o tema das imunidades parlamentares, né, e do presidente da República. É um tema muito bacana, é um tema que gera uma controvérsia muito grande, né? Há uma controvérsia muito grande sobre o tema. E eu acho que nesse tempo aí, né, nessa uma hora aí, a gente pode falar bem sobre o tema, né, das imunidades parlamentares e rapidamente também falar do presidente da República. Uma coisa bacana é começar pela finalidade das imunidades, né? Eu acho que sempre é bom lembrar, né, começar pela ideia da finalidade. Qual que é a finalidade? Para que imunidade parlamentar? Eu acho que esse é um ponto interessante. Muita gente fica assim, a imunidade parlamentar é para defender políticos safados, sem vergonha.
Na verdade, não é nada disso, né? Isso é meio que conversa de botequim. O problema não são as imunidades. O problema, eu costumo dizer, são aqueles que nós escolhemos para ter as imunidades. E aí isso acaba Uhum. respingando nas imunidades. Né? A metáfora aqui mais adequada seria, né, o marido chega em casa e encontra a mulher com o vizinho no sofá. Né? Ou a mulher chega em casa e encontra o marido com a vizinha no sofá. Qual que é a providência aí? A providência é jogar o sofá fora. Né? Vamos queimar o sofá, vamos rasgar o sofá. Como se o problema fosse o sofá. Pô, o problema desse marido aí é a mulher com o vizinho. O problema dessa esposa aí é o marido com a vizinha. Não, só coitado do sofá. Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui, com essa metáfora, Sim, por favor. é que as imunidades parlamentares são boas, são interessantes. Né? Claro que tem algumas que são um pouco para mais, enfim, a gente pode discutir no decorrer da live, mas, a princípio, elas são interessantes. Elas têm como finalidade garantir a independência do poder legislativo frente aos outros poderes e frente à sociedade. Então, a finalidade básica é essa, garantir a independência do poder legislativo frente aos outros poderes e frente à própria sociedade. Exercício Então, livre, não é isso? sim, elas são interessantes, são importantes nesse sentido, como instrumento de um Estado democrático de direito. Né? O problema é que quando nós pegamos, por exemplo, uma legislatura como a de 2015 a 2019, a passada, né? De 594 parlamentares, 348 tinham inquéritos ou processos penais tramitando contra eles. Então, claro que isso gera um impacto, né, na sociedade, no homem, entre aspas, comum, do dia a dia, né, que recebe o WhatsApp, aí no dia a dia. É claro, mas o problema não é propriamente as imunidades. Elas são boas, elas são para garantir a independência do poder legislativo frente aos outros poderes e frente à sociedade. O problema, às vezes, é quem nós escolhemos para ter as imunidades. Esse é o problema, né? E aí nós confundimos esse quem nós escolhemos com as imunidades. Então nós temos que primeiro separar as duas coisas aqui. Então, o primeiro recado introdutório aqui é que imunidades parlamentares não são venais, imunidades parlamentares são interessantes, são um instrumento do Estado Democrático de Direito, entre vários outros instrumentos que o Estado Democrático de Direito, né, trabalha, né, como eleições, como fundamentação de decisões do Poder Judiciário, do Poder Executivo, enfim, a Countblitz, enfim, uma série de controles, de freios e contrapesos. Todas as imunidades parlamentares estão nesse conjunto típico do Estado Democrático de Direito. E no sentido específico da imunidade parlamentar, nós estamos começando por ela, para garantir a independência do Poder Legislativo frente aos outros poderes e frente à própria sociedade. Então, de início, a introdução é essa. Tá? Perfeito, perfeito, a independência do Poder Legislativo. Aí eu queria falar um pouco sobre elas, né? Posso... Sim, por favor. Aí eu vou te perguntar, vou aprofundar. Só rapidamente aqui, Bernardo. Claro, vamos bater no papo. Eu vi aqui, não sei se você viu, o Milagres entrando aqui, Marcelo, né? Marcelo, queria cumprimentar. Um grande amigo, um brilhante profissional, professor, autor. É uma honra aqui, né? Contar aqui com sua presença aqui no encontro. E também aqui, rapidamente, Bernardo, cumprimentar e dar um obrigado lá à Fundação Escola Superior do MPMG, que divulgou o evento, né? Divulgou o encontro, postou lá no perfil. Então foi bem bacana. Nós, né, integramos o corpo docente, damos aula lá já há um bom tempo, desde a primeira turma. Tem alunos lá da Fundação que estão aqui, né? Então, cumprimentar aqui a todos. Bom, vamos aprofundar um pouco. O tema, então, o Bernardo já falou aí bem, né? Imunidades de parlamentares e também do presidente da República. Vamos iniciar com as dos parlamentares, vamos falar um pouquinho aqui de deputados, senadores, e aí, claro, vamos tentar estender
a deputados estaduais, vereadores, no que for cabível, vamos ver aí simetria, enfim. Você tocou no ponto aqui de imunidades, objetivos, fundamentos. Agora, se você puder ampliar um pouquinho isso aí, Bernardo, e falar daquelas imunidades que vem lá no artigo 53 da Constituição, né? O que temos ali na área, e aí repercussão, na área civil, na área penal? Ótimo. Vamos começar pelas principais imunidades parlamentares. Já que a finalidade é garantir a independência do Poder Legislativo, permitir que o parlamentar seja combativo, coloque o dedo na ferida, né? Enfim, se posicione perante o Executivo, perante o Judiciário, perante a sociedade, os grupos de pressão, a sociedade civil organizada. Então, é um instrumento interessante de independência do Poder Legislativo. Embora possa, às vezes, ser usurpado, possa ser, enfim, tratado, às vezes, com um determinado tipo de excesso. Mas nós vamos lá. Primeiramente, então, introduzindo, de forma introdutória, elas têm uma finalidade interessante para o Estado Democrático. Bom, vamos começar, então, falando das imunidades do 53. Né? Ali nós temos as imunidades parlamentares, e bem colocadas pelo Constituinte originário. E é interessante começar pelas duas principais. Porque tudo na vida não é bem principal. Tem aquilo, né, que sobressai. E nas imunidades parlamentares, esse instituto, as principais, Léo, são as imunidades material e formal. Eu vou fazer um resumo das duas aqui. A imunidade material. Olha, ela está lá no artigo 53 da Constituição, caput, e ela determina que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Então, veja bem, né, é uma inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos. Né? Uma imunidade material ou substancial lá no caput do artigo 53. E aí, algumas questões bacanas sobre. Né? Primeiro, que alguns autores vão defender que ela deva ter uma extensão também com cunho administrativo, não só civil e penal. Enfim, eu faço uma discussão dessa também no meu livro. Aí tem algumas questões de enfrentamento doutrinário, que não vem ao caso agora, mas fica a dica que alguns autores defendem que pode haver uma interpretação extensiva por uma perspectiva administrativa, não só civil e penal. E no âmbito civil e penal, que está expresso aí então, é muito simples, né? A norma constitucional do 53 caput da Constituição afasta a incidência da norma penal. Aí eu não vou entrar nas várias teorias, nos vários teóricos que vão discutir em que ponto que isso é afetado, né? Enfim, não é o caso, se é na culpabilidade, se é na tipicidade, enfim, na antiludicidade, não é o caso isso aqui para nós. Nós estamos aqui trabalhando na perspectiva do constitucional, da imunidade, pensando na imunidade. Certo é que a norma do 53 afasta a incidência, por exemplo, do 138 do Código Penal. Imputar falsamente um fato definido como crime a alguém, lá, a calúnia. Então, o deputado pode, entre aspas, praticar, né, o fato típico, ilícito e culpável, presente lá na tipificação da calúnia, que a norma constitucional afasta a incidência da norma penal. Bom, e também afastaria a incidência da norma do direito civil, no âmbito civil também. Dano moral, né? Isso. E aí, a grande questão que está por trás aqui, entrando nas características, né, feito aí o mapeamento do que é ela, é uma inviolabilidade civil e penal, embora alguns autores também busquem estender para o administrativo, mas ela é expressamente na Constituição Civil e Penal. É um afastamento pela norma constitucional, é um encobertamento pela norma constitucional aqui do âmbito de normas penais e civis. Dito isso, localizado o seu público aí sobre isso, nós vamos trabalhar aqui algumas características básicas dela. A primeira delas, primeira, é que, por óbvio, essa imunidade material, ela claramente tem um requisito básico. Qual seja, o parlamentar não tem imunidade material para sair falando o que ele quiser, sobre o que ele quiser. Esse é um ponto básico, é a primeira característica básica, ou seja, as opiniões e palavras devem guardar relação com o mandato. Isso é claro, ou seja, deve haver aquele famoso nexo de causalidade
entre o Perfeito, perfeito. proferimento e o mandato. Se não Aham, existir esse aham, nexo de causalidade, desconfigura essa aham, imunidade material. Não tem essa de afastar a aham, norma penal, afastar a norma civil, enfim, né, aham, seja no âmbito penal ou civil, não se afasta. Por quê? Porque aham, não há relação com o mandato. Então, aham, basicamente, qualquer trabalho investigativo e análise sobre a imunidade material, ela vai estar direcionada a esse mesmo requisito. As opiniões ou palavras devem guardar relação com o mandato. Né? Existem até, Léo, entendi. alguns julgados do STF de Sim, 2007 para cá, 2007 para cá, da primeira sim, turma do STF, dizendo que se a ofensa for enrogada em plenário, a sim, imunidade material seria absoluta. Não haveria aham, necessidade de guardar relação com o mandato do proferimento. Ou sim, seja, o sim, parlamentar em plenário podia falar qualquer coisa, que ele teria sim. resguardado, que ele estaria escorado na imunidade material, Mesmo sem um sofrendo vínculo funcional, né? isso de É. forma absoluta, só pelo simples fato de ele estar em Aham, plenário. Bom, primeiro que eu acho isso um absurdo, né? Eu sou um aham, crítico no meu livro aham, desse posicionamento da sim, primeira turma do STF, porque eu aham, acho que é em plenário que ele tem que ter o manto maior da imunidade material, ou seja, o manto aham, no sentido de desse requisito ser extremamente rigoroso, porque é lá que ele trabalha. Olha, é lá que ele sim, tem que pronunciar e guardar relação com o sim, mandato. Então, é lá que ele vai sim, ter carta branca para dizer o que ele quiser. Né? Então, aham, eu sou crítico desse entendimento da primeira turma, e, felizmente, esse uhum, entendimento da primeira turma ele não é consolidado, porque a própria primeira uhum, turma já foi e voltou atrás algumas vezes. Em 2015, por exemplo, ela tem um julgado dizendo, não, deixa eu voltar atrás aqui. A imunidade material em plenário é igual em qualquer lugar, não é absoluta. Ou seja, o uhum, proferimento, para ter a imunidade, tem que guardar relação com o mandato. Enfim, uhum. então, Léo, E eu queria tocar num ponto, desculpe não, interromper, é porque o claro, tema é palpitante e aí surge, né? tomar água. É, em relação, um desdobramento disso aí, em relação a uma quebra de decoro, né? É difícil definir, a linha é muito tênue, o que é que está ali acobertado pela imunidade, o que é que configura algum tipo de ilícito, né? E aí, se me permite aqui, Perfeito, Bernardo, boa eu pergunta. queria dar exemplos, né? E aí, para quem está acompanhando a gente, eu falei no início aqui da live, discussão aqui é acadêmica, é técnica, é jurídica. Se eu toco aqui no nome de um político A, B ou Não C, tem não é para problema, tomar lado algum, né? Tanto que eu vou falar aqui, vocês vão acompanhar, eu vou falar nome na direita, nome na esquerda, nome no centro, não tem essa, né? Então, iniciando com dois exemplos que ficaram bem conhecidos, são bem marcantes. O atual presidente da República, à época deputado, né, o Jair Bolsonaro, lá em 2018 ele chegou a ser processado criminalmente pelo também então deputado, o Jean Willis. Houve uma discussão, né, aí durante o projeto de lei que era debatido em plenário, e aí houve ofensa, né? Um xingou o outro, idiota, imbecil e tal. Né? E aí, na esfera penal, houve repercussão, na esfera civil também houve pagamento, indenização, enfim. E tem um caso conhecido também aqui, envolvendo também o Bolsonaro, à época com a deputada Maria do Rosário. Todos se recordam, né? Ah, você não merece estuprada, porque é muito feia e tal. Minha pergunta, então, são ofensas que não têm vínculo direto com o cargo, não têm relação direta com a matéria discutida, ofensas pessoais, estão acobertadas, né, pela imunidade ou não, configuram quebra do decoro ou não? Bom, vamos lá. Muita gente acha, às vezes, né, quem está assistindo, nossa, como é que eu vou descobrir se guardo ou não relação com o mandato? Ora, o único jeito de trabalhar isso é a partir de uma análise concreta e a partir do que a gente chama no direito americano de standards, né? Padrões que são Sim, criados de julgamento sim. para moldar aquele tipo de abordagem jurídica e de aplicação do direito. Né? De cara, vamos como exemplo aqui, elucidativo, e esse exemplo gera as duas situações que você levantou. Vamos supor, Uhum, e aí qualquer dado é importante.
Qualquer dado que eu falar Sim, aqui. sim, Tá? claro. Olha Claro. bem, vamos supor que um deputado federal vai dar uma entrevista para uma série de televisões, rádios, enfim, né, sobre um projeto de lei de licitações que está tramitando no Congresso Nacional. Bom, já dei a dica. Projeto de lei de licitações que vai mudar a lei 8666, e aí você começa a pensar o quê? No Brasil, licitação como é que é? Tem muita fraude ou não? Com campo de futebol, estrada, ponte, desvio de merenda escolar, com licitação fraudulenta, material hospitalar, os caras fazem fraude, licitação de material hospitalar, não sei como é que, né, consegue fazer um negócio Na desse. pandemia, né? Enfim, então nós temos assim, é só assistir o Fantástico naquele quadro, né? Cadê o dinheiro que estava aqui? E o ratinho correndo assim, né? Do repórter lá, o Tichau. E aí, a dica já está dada. E aí esse deputado está no meio da entrevista dele, ele se empolga e diz, esse projeto de licitações que está tramitando, ele vai aumentar o caixa 2 dos partidos, e o presidente da República é um ladrão. Opa, em tese isso aí seria, né, uma injúria, 140 do Código Penal. Não tributo, pejorativo, que ofende a honra, enfim. Vamos discutir aqui se é subjetivo, objetivo, não vamos entrar no mérito penal aqui, mas, ó, ladrão, né, injúria. Esse deputado federal estaria ou não acobertado pela imunidade material? Ah, Bernardo, poxa, falou do presidente da República, do chefe maior do país. Bernardo, acho que não. Não, Bernardo, outra coisa. Ladrão é um termo muito pesado, né? Poxa vida, ladrão, presidente da República. Primeira coisa que eu quero que o seu seguidor entenda. Seguinte, não interessa para quem ele está falando. Pode ser para o presidente da República, pode ser para o Papa Francisco. Não interessa. E não interessa a gravidade do teor do proferimento. Tá? Interessa só e tão somente só se guarda um mínimo de relação com o mandato dele. Se há um mínimo de nexo, causalidade entre o proferimento e o mandato. Nesse caso há, Léo, claro que há. Ele está discutindo licitações. Ele não está discutindo sobre as borboletas da África setentrional. Tá? Ele está discutindo licitações. Então, há relação com o mandato dele. Ele pode chamar o presidente da República de ladrão, sim, ou quem quer que seja. Né? Tem um caso famoso do Ronaldo Caiado, enquanto senador da República, hoje ele é governador do estado de Goiás, e ele estava em um debate sobre a CPI da Petrobras, lá do Petrolão, na época. Aí ele começou a agredir o Lula. Numa entrevista, ele diz assim, né, o Lula tem postura de bandido, e é bandido frouxo, né? O Caiado é muito vigoroso, né? É bandido frouxo, igual a época que estava nos metalúrgicos, ficava lá escondido, bandido frouxo, ele tem que vir aqui, porque ele roubou a Petrobras junto com o PT. O que o Lula faz? O Lula vai lá e, com seus advogados, queixa crime, né? Enfim. E aí o Supremo Tribunal Federal vai dizer, olha, sinto muito, aqui não tem crime. Aqui é imunidade material. Que é isso? Me chamou de bandido frouxo, de ladrão, de safado, que eu roubei junto com o PT. Imunidade material, a relação com o mandato. Ele está discutindo sobre uma CPI do Petrolão. Né? Enfim, não é sem entrar em questão política ou não. O Abreu Lima valia 3 bilhões e chegou a 22 bilhões e não acabou de ser construída a Abreu Lima, lá em Pernambuco. Enfim, não estou discutindo se teve ou não teve a lesão ao patrimônio. Não é essa discussão política aqui. A discussão é ele tem imunidade material porque guarda a relação com o mandato. E aí, para completar, Léo, vamos supor, para ficar bem didático, eu gosto de tratar, esmiuçar o tema, né, de forma analítica, bem didático, para quem estiver assistindo, receber uma resposta que, né, entenda. Vamos supor que nessa mesma entrevista, esse deputado federal continua a entrevista dele e ele, lá sobre o projeto de lei de licitações. Tá? E 5 minutos depois ele se empolga e diz assim, e o presidente da República, que eu chamei de ladrão, aqui, eu queria dizer para vocês aí, tá filmando? Tá filmando? Tá. Aqui, ó, ele não é ladrão só não, ele é corno também, porque a mulher dele tá praticando a condução carnal com o personal trainer dela no Palácio do Alvorada. Opa, aí nós temos um problema. Qual? Qual a relação com o mandato dele que tem o presidente da República ser corno ou não, está sendo chifrado ou não, está sendo traído ou não? Sinto muito, mas nenhuma relação com o mandato dele de deputado. Então, nesse caso, está vendo como é difícil?
Nesse caso, Sim, não há super. imunidade material, não guarda relação com o mandato de deputado, não tem nada a ver com o projeto de lei de licitações, ou com fraude, lesão ao patrimônio público, seja por qualquer político for em Aham, processo licitatório, né? Enfim, com crimes aham, contra a administração pública. É uma questão privada, se ele é corno ou não. Se tem uma, enfim, uma árvore aham, natal na cabeça, uma antena parabólica do presidente, não é problema nosso. Então, não tem imunidade. Então, dá sim aham, para aham, que sejam criados standards sobre isso. Eu acho que aham. esse exemplo é bem bacana. E aí, Sim, respondendo a sua pergunta, é claro que o Jean Willis não tem imunidade material quando cospe no Bolsonaro. E é sim. claro que o Bolsonaro não tem imunidade material quando ataca o Jean Willis, chamando ele de idiota, disso, daquilo, né? É, No meio de uma discussão aham, lá sobre a questão sim, do Ustra, foi na sim, CPI, sim. foi no dia lá da votação do Do impeachment na impeachment? Câmara. É, Enfim, ali isso, não há isso. imunidade. Tá? E Aham, também não aham, há imunidade material no caso do Bolsonaro, aham, numa discussão com a Maria do Rosário, dizer que não ia aham, para ela, porque aham, aham, ela ainda feia demais. Lembrando aham, que ali nós estamos diante de um caso, né, de retorção imediata também, porque antes do uhum, Bolsonaro falar isso da Maria Rosário, ela chamou ele de estuprador, né? Então a gente uhum, tem todo uhum, o aham. contexto. Os Sim, dois sim, têm sim, sim. problemas, Claro, né? Os dois estão, claro, claro. enfim, equivocados, e não há imunidade material nem para João Willis, nem para Bolsonaro, nem para Maria do Rosário, tá? Vamos lá, que Vamos, tem muito tema vamos, aí, vamos tem muito seguindo. político para a gente bater um papo ainda O aí. ideal, sabe o que é a gente ir É, trabalhando analiticamente e sim, sim, dissecando o Instituto sim, com a sim, teoria é, com exemplos, com a teoria com exemplos. sim, Aí você sim. vai descortinando, né? Vamos Podemos, falar, que tal? O que que você acha? Se a gente vou, avançar um pouquinho aqui, vamos você manda, avançar? Bernardo. Você é a Só estrela da noite, você dois manda. detalhes aqui para Vai lá. ainda completar. Essa imunidade Tá. material, ela tem não há uma questão de delimitação geográfico espacial, territorial. Aham, Então, o sim. parlamentar, o deputado federal, o senador, né, ele tem imunidade material, Aham. seja numa entrevista, seja num jornal, Boa. seja Ótimo. no Brasil, seja no exterior, seja, enfim, em qualquer lugar ele Sim. vai ter. Perfeito? Assim como o deputado estadual e o deputado distrital. Há uma exceção que é o Sim. vereador. O vereador é bom sempre tomar cuidado, porque ele tem a Ia te imunidade material, mas é na circunscrição do município. Só na circunscrição do Sim, município. eu ia te Tá? Então perguntar. é bom colocar, sempre nós vamos batendo papo aqui, e eu vou pegando É, todos, porque é parlamentar. O vereador também isso, é parlamentar, ele merece ser falado isso, aqui, né? isso. Então, o É. vereador é só na circunscrição do município. É. Não Era uma tem, pergunta aqui. não tem fora da É. circunscrição do município. Tinha uma súmula do STF, a súmula 4, que dizia que o deputado Aham, estadual e o distrital seria só no Estado. Mas essa súmula do STF está aham, superada. Ela está superada, aham, ela não aham, vigora mais desde a Constituição de 88. A Constituição de 88 aham, ela é expressa para dizer que só o vereador tem essa limitação territorial geográfica, que é a limitação da aham. circunscrição do município. Vamos falar um pouquinho da formal agora? Vamos. Já inicia então. Ótimo. Vai lá. Olha, a formal é bacana, porque aí já entra um pouco na sua seara Sim, mais sim, direta, né? sim, Do sim. processo penal, Sim, sim, que aí é sim. interessante. Por quê? Olha, vamos para a imunidade formal em relação à prisão e ao processo. Porque a imunidade formal, ela se diferencia em imunidade formal em relação à prisão e a imunidade formal em relação ao processo. Bom, vamos pegar primeiro Isso. a imunidade formal em relação à prisão. Tá? Fale um pouquinho, que eu já queria puxar um exemplo. Isso. Ou Vamos você lá, tá lá. prefere que eu adiante? Não, pode ir, pode ir. Tá. Então, o seguinte, prisão, você vai comentar, obviamente, lá o teor do artigo 53, parágrafo 2º, né? Eu queria que você falasse dele e aí a gente estendesse a discussão a partir de um exemplo prático que ocorreu com o então senador, o Delcídio do Amaral, né? Que foi preso, e aí prisão, muitos falaram à época, é flagrante, não foi, né? Prisão preventiva, daí porque decretada pelo judiciário, decretada pelo STF, que seria à época o foro, né, próprio, para o julgamento dele. Ministério Zavascki, né?
Exato. E, assim, uma decisão que aparentemente, eu queria te ouvir, vai além do que afirma a Constituição, né? E aí eu queria que você desenvolvesse melhor se foi correta a decisão, né? Se isso vem aqui no contexto da Constituição ou vai colidir com ela. E aí já vou aqui abrir uma outra discussão. Se isso aqui também se estende a deputados estaduais e vereadores. Por quê? Só para adiantar, a Constituição fala que a casa parlamentar, se houver a prisão, tem que deliberar sobre ela em até 24 horas, se vai mantê-la ou não, né? Isso vale para deputado estadual na Assembleia Legislativa e aí para vereador também em Câmara Municipal? Bom, vamos lá. Primeiro vamos fazer a mesma lógica, né? Vamos traçar um mapeamento da imunidade formal na nossa prisão. O que diz a Constituição no 53, parágrafo 2º? Ela diz que desde a expedição do diploma, os deputados e senadores não poderão ser presos. Tá? E aí, há uma discussão muito grande na doutrina, né, sobre essa primeira parte aí do texto constitucional, ou seja, desde a expedição do diploma, aí não tem muita dúvida, não precisa nem chegar na posse, basta o diploma da Justiça Eleitoral, que ele já não pode mais ser preso, não precisa nem estar na posse até 1º de fevereiro, com o diploma de Justiça Eleitoral ele não pode ser preso. Então, essa a questão aí está tranquila, mas aí vem a questão controversa, que é, tá? Desde a expedição do diploma, eles não poderão ser presos. E aí, que tipo de prisão seria essa? É claro que o âmbito aí do pessoal do processo penal vai dizer, não, aqui são as prisões cautelares, né, preventivas, as modalidades. Né? Bom, e aí o direito é público por causa disso. Tá? Eu concordo com todos os que vão dizer isso. Né? Enfim, né? Todos os autores, não há nenhum problema. Alguns autores vão estender, vão dizer, olha, não é só a prisão penal ou processual penal, como queiram, preventiva ou cautelar, que o constituinte quis dizer. Ele quis dizer qualquer prisão. Ele só criou uma exceção no texto. Então, alguns autores vão defender com garantismo, com uma teoria constitucional mais extensa, mais ampla, que até mesmo a prisão inadimplemente pensão alimentícia, que a prisão também, embora civil, tá, estaria abordada aí, estaria ancorada aí. Por quê? Porque eles vão defender a ideia de que, desde a expedição do diploma, os deputados não poderão ser presos. Então, aí, como a expressão preso aí não é só a prisão preventiva ou cautelar, por uma interpretação, poderia ser ampliada para qualquer tipo de prisão. Então, nós temos duas vertentes. Uma que vai ser a do processo penal raiz, tá? Na veia, aí, bem raiz. Mas não, isso aqui é porque você vai pegar lá o Auri, né, o Rogério Sanches, que é penal e processo penal, você, a turma toda, né, do âmbito aí do processo penal, Renato Brasileiro e tudo mais. Então, vamos dizer, olha, né, aqui a questão não é nossa, isso aqui é nossa, é preventivo, é cautelar, enfim. Tá? Aí alguns vão dizer, não, vamos ser mais garantistas ainda. É uma proteção a ele, pode ter armação também no inadimplemento pessoal alimentício. Pode sofrer armação, ele pode, enfim, ser prejudicado aqui, não sabemos. Então vamos dar uma visão mais extensa para qualquer tipo de prisão mesmo, incluindo até mesmo prisão civil. Tá? Mesmo porque, se o constituinte quisesse trazer outro tipo de exceção, ele teria dito. E ele só traz uma exceção. Qual é? A única exceção é a prisão em flagrante de crime inafiançável. Né? Então, feita essa abordagem inicial de mostrar que existe lá o âmbito, né, clássico, raiz do processo penal, existe uma interpretação um pouquinho mais elástica, um pouquinho mais extensiva, né, de constitucionalistas ou de outros autores, não da vertente mais clássica do processo penal, que é uma vertente bem tranquila, bem adequada também, claro, seria aí qualquer tipo de prisão penal, processual penal, como queiram, tá? E até mesmo prisão civil. A única exceção em que ele poderia ser preso seria, por texto constitucional, a prisão em flagrante de crime inafiançável. Tá? E aí vamos entrar desde 2011, né, com a Lei 12.403, lá, se não me memória, a mudança da ideia de prisão em flagrante. Não vamos entrar nisso, porque aí fica para o processo penal, fica para a Lorena, para você, né, para a turma aí,
nosso juiz federal lá, que estava com você semana passada, né? Fábio Roque. O Fábio Roque. Enfim, não vou entrar nesse ponto agora, que é um ponto bacana também. Só vou dizer o seguinte, à luz da Constituição, eles não podem ser presos, e aí fica essa divergência, mas independente dela, tá? Prisão cautelar ou preventiva não pode existir, tá? Exceto a prisão em flagrante e crime inafiançável. Bom, e aí, nesse caso da prisão em flagrante, os autos da prisão em flagrante têm que ser encaminhados em 24 horas à casa, para a casa decidir se vai permanecer ou não preso. E o quórum para ele sair da prisão, se ele estiver preso, é a maioria absoluta em votação aberta. Né? A votação nem é secreta, a votação é aberta. Né? E aqui tem uma série de outras questões. Além dessa questão que eu citei, desse embate entre o processo penal clássico e uma visão mais garantista, mais ampliada, de ser qualquer tipo de prisão mesmo, não só as prisões preventivas cautelares do processo penal, tem um outro embate bacana aqui, que eu também não vou entrar, mas é muito bacana, que é, ontem você estava falando com a Lorena em audiência de custódia, né? E alguns... Aqui no caso do parlamentar tem um outro embate, né? Que é um embate que é o seguinte... Tem que ter, né? Por que não? Porque, na verdade, não é nem a discussão se tem ou não que ter. É que, independentemente de ter ou não esse primeiro passo, que todo mundo, né, que não tem nenhum tipo de situação como essa teria que passar, eu teria que ir para a audiência de custódia, o parlamentar, independentemente disso, é expresso na Constituição que na modalidade da prisão em flagrante crime afiançado, tá? Enfim, não entra no mérito do que é essa prisão em flagrante, a conversão dela, enfim, não entra no mérito disso, fica com vocês. A casa vai ter que decidir se ele vai permanecer ou não preso. Aí não é o juiz que vai decidir, é a casa que vai decidir. Claro que depois da casa decidir, pelo amor de Deus, ainda pode uma série de medidas judiciais, relaxamento, habeas corpus e outras medidas. Não estou discutindo isso, mas vai ter uma fase para parlamentar, que me desculpe o professor de processo penal, ou de civil, que gosta disso, ou de... vai ter uma fase no qual o parlamentar vai decidir se vai permanecer ou não preso. Está expresso na Constituição. O dia que sair isso da Constituição, a gente pode falar disso. Enquanto tiver aí, né, então vai ser decidido por maioria absoluta, em votação aberta, felizmente a votação aberta, se ele vai permanecer ou não preso. Bom, essa é a exceção prevista na Constituição, né? Os crimes absolutamente inafiançáveis estão lá no 323 do Código de Processo Penal. E aí eu entro na questão que você me perguntou. Tá? Por quê? Porque nessa exceção prevista na Constituição, que é a prisão em flagrante crime inafiançável, que a casa vai decidir se ele vai continuar ou não preso, permanecer ou não preso, perfeito? Independentemente aí de qualquer outra movimentação do juiz, que também tem que analisar, óbvio, né? Previamente e posteriormente, se provocado pelos advogados desse parlamentar. Independentemente disso, aqui tem uma questão interessante, né? Que é esse caso que você perguntou aí é um caso extremamente problemático, porque existe um pedido de prisão preventiva, né? Existia-se expresso esse pedido, o Ministério Público realizou esse pedido. E aí, o ministro Teori Zavascki deu a ordem de prisão ao senador Delcídio. E aí foram à casa dele, 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, entraram lá, pegaram ele. Enfim, e aí surgiu toda uma discussão se a prisão não é prisão em flagrante, que é a única que poderia ser. Crime inafiançável, eles conseguiram fazer uma pirotecnia jurídica, que é sair do 323 do Código de Processo Penal e ir para o 324, para conseguir, né? E aí, crime permanente também, a Lei 12.850, que é de 2013, né? Enfim, uma questão de crime organizado, entre outros. Então, conseguiram isso. Agora, ficou mesmo a mácula de realmente não ser uma prisão em flagrante, tá? E ser uma prisão que foi decretada aí a pedido do Ministério Público por ordem judicial, né? E aí alguns autores vão dizer, ou vão trabalhar a ideia de uma relativização do 53, parágrafo 2º, para tentar salvar essa prisão, tá? Porque em flagrante não foi.
Outros autores, Uhum. não foi, eu estou com uma ordem dessa, outros autores vão dizer, não, vocês são muito rigorosos com isso. Não é porque tem uma ordem judicial a pedido do Ministério Público de prisão preventiva, né? Não é porque tem essa ordem que a prisão não pode ser em flagrante. Na verdade, né, a diferença entre as espécies de custódia não estaria no instrumento por meio do qual ela é formalizada. Então, mesmo com uma ordem judicial, a prisão pode ser em flagrante. Aí é uma questão que fica para uma live sua no processo Bem penal. ampla. Tá? Fica para uma live sua no processo penal. Mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que a prisão, nesse caso, Sim. tem sim um problema, no Uhum. mínimo, de semântica. Tá? Sim, Jurídica, sim, porque sim. foi inadequada, né, nesse sentido. A não ser que você use a tese de relativização do 53, parágrafo 2º. E aí você me permite duas Sim. questões para embalar? Vá lá, Tá? por Então, favor. eu sou um crítico dessa prisão do senador Delcídio, eu acho que ela exorbitou os limites constitucionais. Bom, dito isso, tem duas questões bacanas aqui. A primeira é que, avançando um pouco, essa exceção expressa na Constituição é uma exceção, a do flagrante crime inafiançável, tá? Que a casa tem que reunir para decidir se ele vai permanecer ou não preso. Perfeito? Independentemente aí de decisões judiciais que também vão existir. Bom, de forma prévia ou posterior. Mas a casa vai ter que reunir, se ele estiver preso ainda, para decidir se ele vai permanecer ou não preso, com a maioria absoluta em votação aberta. Muito bem. Só que existe mais uma exceção de prisão, que não é expressa na Constituição, que é o caso da condenação criminal transitada em julgado, né? Que é o caso do precedente do Natan Donadon, a ação penal 396, caso Natan Donadon. Exatamente. O Natan Donadon, estava previsto sabe, aqui, né? mas Ele vai lá, desviou, fale, por favor. o Natan Donadon desviou 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia, à época. Antes a gente criticar o Natan Donadon, eu não sei o que estava apertando a vida dele, às vezes ele estava apertado com alguma coisa, precisando do dinheiro, enfim. Sei lá o que aconteceu, só que ele desviou 8 milhões. Atualizados hoje, Léo, seriam 56 milhões. Sei lá que ele arrumou com esse dinheiro, né? Enfim, devia estar apertado para Tá ali comprar. ali com o Gedel, da Isso, Bahia. lá da sua terra, lá da Bahia. E Isso, aí, isso. o Natan Donadon, ele foi condenado em 2010, em outubro de 2010, a 13 anos e 4 meses de reclusão. E aí, vários crimes, né? Enfim, vários crimes, eu não vou entrar aqui no mérito deles também agora. E aí, essa prisão dele vai ocorrer em 2013, em junho de 2013. Por quê? Porque transita em julgado, depois de vários embargos, demorou uns 2 anos e meio, da decisão do STF de outubro de 2010. Em 2013, por incrível que pareça, ele voltou a ser deputado, porque ele tinha renunciado um dia antes do julgamento, em 2010, para sair, para não ser julgado. A Carmen Lúcia não deixou. Perdeu o cargo, perdeu o foro. Julgado. E aí, ele voltou. O povo adora votar nesse povo, né? Eu nunca vi isso. E aí, voltou como deputado federal. E aí, enquanto ele estava como deputado federal, em 2013, transitou em julgado. E ele foi preso. E aí, passou a ser executado a sentença transitada em julgado. Então, nós temos um precedente, não só esse, teve o senador Ivo Cassol também, teve outro caso. Ação penal 595, quem quiser. Essa do Natan Donadon é 396. Então, nós temos casos em que o Supremo Tribunal Federal vai dizer o seguinte: olha, a Constituição diz que a única exceção é a prisão em flagrante de crime inafiançável. Mas nós, aqui no STF, uma questão de lógica processual penal, tá? Nós conhecemos processo penal, uma leitura do processo penal constitucionalmente adequada, não tem sentido com uma condenação criminal transitada em julgado ele ficar solto, seja quem for. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, por entendimento, tá, de algo que não está na Constituição, claro, está lá no Código de Processo Penal, mas não está na Constituição, que rege esse instituto, mesmo não estando na Constituição, existe essa segunda exceção, no qual ele pode também ficar preso. Né? Então, essa é uma questão bacana. Tá? Já é uma certa relativização do 53, parágrafo 2º. Você olha, o 53, parágrafo 2º rege tudo. Tá bom? Enfim, nós aqui estamos incluindo uma outra modalidade infraconstitucional, mesmo não estando presente expressamente na Constituição, por uma questão de lógica de processo penal. Bom, dito isso,
tem mais duas questõezinhas aqui interessantes, que são as seguintes. Nós temos uma relativização desse artigo 53, parágrafo 2º, que foi discutida nesse caso do Delcídio, né? Por exemplo, não, o Rogério Sanches, né? Alguns autores definem, como a prisão não foi em flagrante, foi uma prisão preventiva aqui, enfim, com pedido do Ministério Público, então, nesse caso, enfim, aí, nós temos que relativizar ele, tá? Não aplicar ele de forma literal. Muito bem. Nós temos uma outra relativização que é anterior a essa, que é de 2006. Esse caso é muito bacana e emenda uma pergunta que você fez. Estou tentando responder as perguntas com caso. Claro, esse caso é o caso do HC 89.417. O informativo é o 437. Ficou muito famoso esse caso. Esse caso foi uma operação da Polícia Federal, que é a Operação Dominó. A Polícia Federal dava nomes, né? Acho que parou agora de dar esses nomes, ou não sei se continua. E nessa Operação Dominó, ela prendeu em flagrante de crimes inafiançáveis o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia na época. E aí, tráfico de drogas, crime organizado, enfim, blá, blá, blá. Estava numa investigação já grande, antiga, né? A Polícia Federal no calço dele. E aí, prendeu ele em flagrante. O que aconteceu? Os autos da prisão em flagrante não foram encaminhados à casa em 24 horas, de forma adequada, e a casa não decidiu se ele ia continuar ou não preso. E aí eu te respondo uma pergunta que você me fez. A imunidade formal em relação à prisão, ela pode ser estendida a deputados estaduais e distritais? Resposta, sim. O Supremo tinha esse entendimento em 2006 e ainda mantém esse entendimento agora em 2019. Então, o Supremo é chamado de novo em 2019, devido a casos no Rio de Janeiro, do Pisciano. Do Rio, isso. Do Rio, isso. Também teve no Mato Grosso, tá? E no Rio Grande do Norte. Sim. Tem alguns estados, né? Com deputados presos, deputados estaduais presos. E aí, o Supremo reafirma esse posicionamento em 2019, em maio de 2019, que ele já tinha como posicionamento clássico nos anos 2000, que deputado estadual e deputado distrital também têm imunidade formal em relação à prisão. Aquilo que serve, que nós trabalhamos para o deputado federal e para o senador, dado 53, parágrafo 2º, se aplica ao deputado estadual e ao deputado distrital. O estadual pelo artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, e o distrital pelo artigo 32. É só você ir na Constituição, você vai ver isso. Bom, e aí, rapaz, olha o que acontece. A casa não decide se ele ia continuar ou não preso. Aí ele vai para o Poder Judiciário. Ele impetra um HC, e esse HC depois chega no STF, com o novo HC, do STJ para o STF, enfim, não vou entrar no mérito agora. E aí no STF, que é esse HC que me interessa, ele vai dizer o seguinte, não, essas não são garantias, as garantias é garantia da Constituição. Olha, a Constituição diz aí no 53, parágrafo 2º, conjugado com 27, que eu tenho que ter, a casa tem que se reunir para decidir, são 24 deputados em Rondônia, se eu vou permanecer ou não preso. Vamos garantir a Constituição. Vocês não gostam de citar a Constituição para tudo, né? Principiológicos, princípios, está aqui na Constituição. Eu quero o meu direito constitucional. E aí, é bacana porque a Carmen Lúcia, que é a relatora aqui, ela vai pela primeira vez relativizar o 53, parágrafo 2º. Essa história de relativizar o artigo 5º, inciso 57, da presunção da inocência, né? Relativizar na lei da ficha limpa, essa relativização do caso de Delcídio aqui, que talvez possa explicar o 53, parágrafo 2º sendo relativizado também. Enfim, isso começa nesse caso, né, da arqueologia das relativizações do Supremo. Esse é um caso importante. A Carmen Lúcia disse, nós não vamos aplicar o 53, parágrafo 2º. Mas como não? Está aqui, a casa tem que reunir para decidir se eu vou permanecer ou não preso. Maioria absoluta tem votação aberta. Ela vai dizer, sinto muito, mas a Constituição não foi feita para proteger pilantra, vagabundo. O Instituto da Imunidade não é para isso, é para garantir a independência do Poder Legislativo. Usar a Constituição aqui é usar a Constituição contra a própria Constituição. Nós não podemos usar a Constituição contra a Constituição. Aí ela vai dizer, mas eu explico por quê. Porque nesse caso, nós temos uma anomalia institucional, ética e jurídica, que não permite que a casa decida se o senhor vai permanecer ou não preso. Aí, tá, mas qual a anomalia institucional, ética e jurídica?
Ora, sinto muito, mas 23 dos 24 deputados estaduais estão envolvidos no inquérito com o senhor. Ou seja, 22 dos 23, né? São 24 deputados, 23, só sobrou um que não estava no inquérito. Só um que não estava sendo investigado. Os outros 23, o presidente mais 22, estavam. Aí a Camilúcia disse, como é que nós vamos deixar que os pares decidam se o chefe da quadrilha vai continuar ou não preso? Porque o seu presidente é o chefe da quadrilha, meu filho. Com todo respeito, né? Ainda não está nada aprovado aqui. Você está numa fase ainda preliminar, obviamente, percepção, mas aqui, o que eu tenho aqui é isso. Né? Então, é complicado, inclusive prisão em flagrante. Sim. Né? Sim. Flagrante mesmo. Então, esse caso é o primeiro caso de relativização interessante do 53, parágrafo 2º. O que culmina com a possibilidade de você interpretar também a relativização do 53, parágrafo 2º, no caso de Elcídio. Para não dizer que foi uma porcaria a decisão, né? Do Teori Zavascki lá, não relativizou. Tá? Bom, e outro caso, só para fechar agora, outro caso bacana aqui. Eu queria te perguntar, te fazer um convite. Vamos ver. Do Aécio Neves, Sim. é outro caso, que eu não posso deixar de falar dele, na imunidade formal em relação à prisão. Eu ia te perguntar, estava aqui. Esse aí não pode deixar, né? Por quê? Porque outra questão bacana da imunidade ganhou formal, e não levou. E outro caso bacana da imunidade formal em relação à prisão, que a gente não pode deixar de falar desse caso, é o caso do Aécio Neves. Por quê? Porque o Aécio Neves ele sofre medidas cautelares diversas da prisão, lá do 319, Sim. né? E algumas dessas medidas cautelares diversas da prisão são muito interessantes. Obrigação de permanência à noite em casa, né? Coitado da mulher dele, né? Eu fico imaginando isso, mas, enfim, foi o que o Supremo decidiu no 319. Proibição de conversar com os outros investigados. No caso, era a irmã dele e o primo dele, né? Dos 2 milhões de reais, do Joesley Batista, enfim. A principal medida cautelar diversa da prisão que o senador, então, Aécio Neves, sofreu foi o afastamento do cargo. É o 319, inciso 6, né? Lá do Código de Processo Penal. Isso. Tá? Eu sou constitucionalista, mas eu gosto de penal e processo penal também. Tô vendo, viu? Tô vendo. Aí o que acontece? O caso vai para o Supremo Tribunal Federal, porque é uma briga institucional entre o Supremo e o Senado. O Senado, olha, nós vamos cumprir isso não. Nós vamos tirar o Aécio Neves, nós vamos retornar com o Aécio Neves. O Supremo decide aí. E aí, o Supremo ele estava diante de uma ADI, na época, que envolvia o tema, que é a ADI 5526. A ação direta de inconstitucionalidade, quem quiser dar uma estudada depois, 5.526. E essa ADI, que envolve o tema, não é diretamente o caso do Aécio, claro, né? O Aécio foi medida cautelar diversa à prisão, 319, mas essa ADI causaria impacto direto no caso Aécio. E nessa ADI, o Supremo, em outubro de 2017, 11 de outubro, um dia antes do feriado, ele é bom explicar o caso, ele dá um tom poético para o caso. 11 de outubro, um dia antes do dia da criança. E aí, o Supremo decide 2 questões bacanas aí. Quais são as questões bacanas que ele decide? Sobre esse tema que nós estamos falando, que é a imunidade formal em relação à prisão. O Supremo decide, primeiro, que o Poder Judiciário pode sim tomar medida cautelar diversa da prisão contra o parlamentar. Ora, era essa que faltava, né? Qual o fundamento para não poder tomar medida cautelar diversa da prisão contra o parlamentar? A Constituição não proíbe isso. Tá? Pelo amor de Deus. O que a Constituição proíbe é desde a expedição de diploma que ele seja preso. Exceto a prisão em flagrante de crime inafiançável e a prisão condenatória, né? A sentença penal condenatória transitada julgado, conforme nós já vimos, que é por entendimento do STF. Né? Bom, aplicando o CPP. Bom, então, ele pode tomar medida cautelar diversa da prisão. Tá? Agora, e aí vem a tese do Toffoli. Se essa medida cautelar diversa da prisão impedir de forma direta ou indireta o exercício do mandato, pode ser aplicado por analogia o 53, parágrafo 2º, lá da prisão em flagrante crime afiançado, que a casa vai decidir se ele vai permanecer ou não preso. Ou seja, cria-se uma pirotecnia jurídica, mais uma, né? Cria-se aqui, né, uma situação hermenêutica aqui transcendente, na qual aplica-se por analogia o 53, parágrafo 2º da prisão em flagrante crime afiançável para a medida cautelar diversa da prisão do 319, desde que essa medida cautelar
venha impedir de forma direta ou indireta o exercício do mandato. Né? E aí, claro, o 319 do 6 é o clássico, afastamento do cargo. Pô, não tem o que ver. Né? E aí, é interessante, porque nesse caso, isso é 11 de outubro. Tá? Tem até um episódio interessantíssimo do voto da Carmen Lúcia, né? É surreal o voto dela. Se desse tempo, eu até iria falar como é que ela conduz o voto dela. Ela era presidente, ela tinha que desempatar, estava 5-5. É uma das coisas mais... Se quiser, ó, aqui, desculpe interromper. Se quiser, Bernardo, a gente estende, porque temos 5 minutos. Ah, é? Não, se você tiver tempo... Não, aqui, se você tiver tempo, a gente renova aí a live. Ah, tá. Porque, então, presidente está aqui em pauta. A gente acabou não... Vamos falar, pode deixar. E aí, a Carmen Lúcia está conduzindo o voto dela e ela é da ala recrudescedora. Né? O que é recrudescedora? Mais forte, entre aspas, com todo respeito, a minha colega na PUC, né? Enfim, eu, inclusive, leciono em cadeiras que ela lecionava anteriormente, na PUC, lá no Coração Eucarístico. Então, com todo respeito, ela é da ala mais ligada ao populismo penal, né? Enfim, do Fux, do Barroso, né? Em certa medida, um pouco menos o Teoriza Vasco, que já faleceu. O Fachin, né? O Fachin é um pouco menos, o Fachin não é tão populista penal, não é tão moralista como o Barroso, por exemplo, né? Mas a Carmen Lúcia estava conduzindo o voto dela na ala dura, na ala do Barroso, na ala do Fachin, do Fux. E aí o ministro Toffoli levanta a mão e fala assim, ministro, cuidado, porque os senadores falaram que vão peitar o STF. Olha. Aí, né, ela diz assim, não, mas eu estou conduzindo o voto de acordo com você, ministro Fachin, com a sua linha. Aí eles, não tá não, ministra. Presta atenção no seu voto, olha como é que você está votando. Quer dizer, isso tem um diálogo, está filmado isso, né? E no final, ela queria votar de um jeito, mas ela é obrigada a votar de outro. É surreal. O final do voto dela, né? É interessante. Ela queria votar de um jeito, mas ela vota de outro. É muito parecido com o voto da Rosa Weber naquela discussão do HC do Lula. Né, em que ela queria votar de um jeito, mas ela é obrigada a votar de outro para respeitar a colegialidade que ela mesma poderia desrespeitar. Colegialidade. Lembra disso? Lembra disso? É surreal, né? Claro. E aí, então, ela fica 6-5, e aí, na outra semana, a votação no Senado Federal e o senador Aécio Neves, por maioria absoluta, em votação aberta, tem o seu mandato, né? Volta ao seu mandato, deixa de ser afastado, afastado da cautelar, diversa prisão em relação a ele, por fundamento na ADI 5526. Então, esse é um tema bem bacana, né? Tá? Aqui, tem como renovar? O que você acha? Vamos renovar, que a gente fala mais um pouquinho, a gente depois despede também. É só um pouquinho, te prender um pouco aí, é porque tem muito tema. Não, e tem tema ligado a presidente da República, a gente tem que voltar um pouco no tempo, falar lá do Collor, da Dilma, Bolsonaro, enfim. Vamos pular. Eu vou fechar aqui, Bernardo. Quem estiver acompanhando, vamos continuar aqui com uns temas muito palpitantes, atuais, polêmicos. Então volta e eu vou reabrir a live, tá bom? Segura aí.